né? É aqui que vem o link que a gente vai começar a falar um pouquinho sobre imagens de satélite e decisões a campo. Bom, a gente vai falar rapidamente aí dos sensores, índices de vegetação, cultivos, o que nós temos aprendido e as oportunidades que estão por vir. Numa segunda apresentação, vamos comentar um pouco sobre aplicações e exemplos aí. Monitoramento durante a safra, estimativa de rendimento, manejo de plantas daninhas, manejo de nematóides, doenças em sojas, taxa variável de nitrogênio. Bom, alguns conceitos básicos, né? Como funcionam os sensores, né? No caso dos sensores ópticos, existem os sensores ativos, que não estão aqui, mas, por exemplo, o N-sensor, né? É um tipo de sensor ativo. E, no caso, os satélites são sensores passivos, né? Da mesma maneira que uma câmera num drone é um sensor passivo, né? Que detectam a radiação de distintos objetos. E a partir desses distintos níveis de absorção e reflectância da radiação, a gente consegue interpretar que tipo de vegetação, que tipo de situação está acontecendo naquela imagem. É claro, sempre que possível, auxiliado por uma imagem na cor real, né? Ou na falsa cor. O que os sensores medem? Os sensores medem as faixas da reflectância do espectro eletromagnético. Então, por exemplo, aqui a gente tem as faixas do visível, né? Temos o infravermelho próximo e também o Red Edge, por exemplo, que é uma outra faixa do espectro eletromagnético. E cada faixa dessa permite que a gente diagnostique bem uma determinada situação, por exemplo, palhada, o próprio solo ou vegetação ativa, né? Então a gente vê que essas bandas do Red Edge e do infravermelho próximo são mais interessantes para determinar essa vegetação ativa. Então eles medem isso, eles medem de certa maneira, o NDVI, por exemplo, mede a clorofila, né, e também a questão de biomassa. Depois vocês vão ver alguns exemplos que vai ficar mais claro isso. Bom, distintas constelações de satélite, que é o que o Maurício explicou para nós, medem de diferentes faixas de reflectância. Então, por exemplo, ele falou aí do PlanetScope, né, eles medem 4 bandas, né? O visível mais o infravermelho. Já o RapidEye, ele mede 5 bandas, né? O azul, o verde, o vermelho, o infravermelho e o vermelho próximo, que é o Red Edge. Bom, dessa maneira, essas constelações aí, da maneira com que a GeoAgro está trabalhando hoje e que a Planet está fornecendo essa informação, o que nós temos? Nós temos 3 principais constelações aí. A RapidEye, a Planet e a Sentinel, que é a constelação dos satélites europeus. Bom, esses índices de vegetação, a partir dos dados dos sensores, são gerados esses índices que correlacionam com distintos aspectos do cultivo, né? Por exemplo, o NDVI é a diferença do índice verde normalizado, ou seja, unir o infravermelho próximo menos o vermelho, dividido pela soma de ambos, né? Com isso, o NDVI, que é um dos índices de vegetação, compara os valores de reflectância da banda do infravermelho próximo e do vermelho. E isso ajuda a detectar áreas com distintos níveis de vigor dentro do talhão. Aqui vocês podem ver, por exemplo, nesse exemplo aqui, que nós temos uma planta com alto índice de vigor, né? Onde o índice aqui ele varia de 0 até 1, né? 0,72 indica uma planta verde com uma boa produção de biomassa. E a mesma planta ao lado, já vamos dizer no período de senescência, ela já não teria tanto verde, já estaria amarelando suas folhas, com um índice, né, de NDVI bem abaixo. Então é através desse índice que a gente consegue diferenciar no campo problemas que podem acontecer, enfim. Existem outros índices de vegetação que a GeoAgro já está trabalhando, que é o NDRE, que usa o Red Edge, que, por exemplo, está no N-sensor, o N-sensor da Yara faz a leitura, ele usa o NDRE também, né? Existem índices combinados,
E também existem alguns índices sendo desenvolvidos pela Planet que são menos sensíveis ao solo, né? A palha, enfim, que conseguem diferenciar melhor a questão da planta e do que é solo, né? Por que o NDVI é uma fonte confiável para o monitoramento dos cultivos? Porque ele fornece, com essa frequência de revisita que o Maurício falou para nós, ele fornece imagens durante toda a evolução do cultivo, né? E o NDVI, além disso, tem vários trabalhos, eu gosto de citar o professor Christian Bredmeier, que ele mostra, principalmente aqui na região sul, se planta muito trigo, né? Existe uma alta correlação aí, a partir do alongamento do trigo, do NDVI com o rendimento, né? E não só para o trigo, mas também para milho e, de certa maneira, também para as leguminosas, feijão, soja, enfim. E aí se consegue relacionar esses padrões com o ciclo fenológico de cada cultivo, detectando mudanças daí entre cultivos e entre safras, né? Essa é uma medição indireta, que requer menos tempo, é barata, né, e é bem objetivo. Então isso vem facilitar a nossa vida aí como agricultores ou consultores. Aqui um exemplo, só para nós entender, esse é um mapa de NDVI e o período do ano. Aqui é claro que nós estamos falando do Corn Belt, só para dar um exemplo. Então aqui o milho em 2001 no Corn Belt e o milho em 2005. As curvas são parecidas, entretanto, num ano você pode ter uma maior produção de biomassa, né, um NDVI maior, e no outro ano esse florescimento, esse desenvolvimento da cultura, o plantio mais tarde, vai deslocar essa curva mais para frente. Então isso mostra exatamente que à medida que começa a aumentar o índice de vegetação no milho, fica mais fácil para correlacionar com o rendimento. O mesmo acontece com a soja, né, aqui mostrando de novo a soja em 2001 e a soja em 2005, né? Mostrando realmente, de novo, provavelmente aqui em 2005 houve um atraso no plantio. Isso mostra claramente aqui pela curva, né? Uma outra coisa interessante é a correlação que nós falamos do NDVI com o rendimento. Então, vocês observem essa imagem da esquerda, é um NDVI de 27 de dezembro de 2011, e onde a gente consegue visualizar aqui por essa legenda que o vermelho tem menos NDVI, até níveis maiores de NDVI no verde, né? Então, se a gente observar daí o mapa de colheita, no caso isso aqui é girassol na Argentina, a gente consegue observar de maneira bem clara assim, que existe uma boa correlação entre os dois mapas, aí onde a gente pode, né, comparar essa questão do NDVI com o mapa de colheita. É claro que, por exemplo, a gente tem que ficar sempre atento que se essa é uma imagem de dezembro de 2011 e aqui é uma imagem de março de 2012, entre uma imagem e outra pode ter acontecido diferentes situações, como estresse hídrico, que aqui, por exemplo, tem uma região que não respondeu da mesma maneira, com essa correlação para essa data de imagem. Essa é uma vantagem de ter esse monitoramento através da tecnologia Planet, onde a gente vai ter uma quantidade de imagens muito maior para ter convicção dessa correlação aí.